Olá, hoje nós vamos tratar do assunto Introdução do Reino de Deus na Terra. Nós vamos lá para o Egito Antigo, o Egito dos Faraós, onde havia aqueles que mandavam e os que obedeciam. De um lado, os faraós, a sua corte. De outro lado, os hebreus, que nasciam escravos, morriam escravos, e aquilo durou durante muito tempo. Aparece a figura de Moisés, e Moisés surge já como um enviado de Deus, como uma espinha de peixe atravessada na garganta. Ele veio com uma porção de orientações e o faraó não cedia, simplesmente ele não cedia aquilo. A última orientação foi para que morressem os primogênitos. E o faraó, tendo um filho pequeno, morreu. E ele ficou desesperado e libertou o povo hebreu. E esse povo seguiu pelo deserto, sob a orientação de Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai, fica por lá 40 dias. O povo se rebela, os hebreus, fazem um bezerro de ouro. E quando Moisés volta, Moisés se escandaliza com tudo aquilo. Ele segue o seu caminho e a história nós já conhecemos. Surgem os profetas ao longo dos séculos, cada qual dizendo as suas verdades, até o surgimento do Cristo. O surgimento do Cristo foi um espinho no pé do Sinédrio. O Sinédrio se aborreceu muito com o que se chama milagres do Cristo, das curas que ele realizava e que o Sinédrio não conseguia fazer. Na verdade, o Cristo estava querendo ratificar, confirmar a orientação de mosaica, os 10 mandamentos. No resumo, nós podemos entender que o resumo dos 10 mandamentos, nós podemos ver que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo de todo aquilo que consta nos 10 mandamentos. Ocorre que o Sinédrio, ele não tinha ele não queria aquele sujeito, entre aspas, por ali. Se você lê o Novo Testamento, você vai ver que várias vezes o Cristo escapava pela porta dos fundos e, em dado momento, dentro da igreja, ele sumiu, ele desapareceu.
sofreu diversas perseguições, porque o Sinédrio não conseguia entender o perdão. Eles questionavam como é que nós podemos perdoar o inimigo. Isso é impossível. Queriam conservar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não conseguiu entender que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e todos os ensinamentos cristãos que hoje nós temos catalogados no Novo Testamento. Houve julgamento sumário, foi um julgamento que até hoje a igreja bate no peito e ela ainda soletra meia culpa, meia culpa. Até 200 anos o cristianismo andou relativamente bem. Posteriormente, ele passou a ter domínio. A igreja começou a dominar o cristianismo, até que surge a figura de Lutero. Lutero é um sujeito comum, uma pessoa do povo. E Lutero ficou muito revoltado quando a igreja começou a vender o ingresso para o céu. Tinha que se pagar uma taxa. E Lutero, então, falou, onde é que está escrito isso aqui? Na época, ele tinha que escrever tudo. Não havia máquina reprodutora. Essa máquina só veio algum tempo depois, que ajudou muito, porque eles reproduziam o que Lutero escrevia e as pessoas iam tomando consciência de que realmente não existe. Em todo o texto bíblico não existe nada parecido com taxa que dê lugar ao céu. Houve então uma cisão, protestante de um lado, igreja de outro. A igreja seguiu, achando que era uma espécie de proprietária do cristianismo. Veio a época da Inquisição, foi uma época horrível. E, por outro lado, os protestantes se dividiam em várias religiões. Hoje nós temos o Batista, Testemunho de Jeová, e inúmeras outras religiões. O tempo passa e em 1857 é publicado o Livro dos Espíritos, que foi algo terrível. Houve uma época em que, ao descarregar os livros em Madrid, foi determinado que fossem queimados aqueles livros. Allan Kardec ficou extremamente humilhado em função daquilo. E prosseguiu. Não havia nada contra o cristianismo, pelo contrário. Kardec declara ali, eu não vim destruir, aliás, os espíritos declaram, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo existe a parte, digamos, bíblica
E embaixo é a explicação dos espíritos. Como em todos os casos, o espiritismo gatinhou no início e aos poucos foi tomando mais força. E uma coisa muito curiosa é que ele declara ali, dizendo que ele não vem substituir as religiões. Como de fato, não há interesse nenhum do espiritismo destruir qualquer tipo de religião. As pessoas continuam sendo católicas, sendo batistas, sendo testemunha de Jeová, tudo normal, sem problema. Uma coisa que o espiritismo quer e trabalha para isso é fazer uma reconciliação com a ciência. E isso sim é verdade. A ciência, igual a Martim Lutero, se rebelou no início e houve um divórcio. A religião se divorciou, a ciência se divorciou da religião e seguiram caminhos opostos. Ocorre que a ciência hoje, ela chegou a um ponto em que não consegue ir mais adiante. Ela precisa de uma orientação. E essa orientação, ela vem da ciência espírita, que fala do espírito, que é algo incompreensível pela ciência. O espiritismo, ele tem 3 pilares. Ele é religião, ele é ciência, ele é filosofia. Onde religião significa vida, ciência significa verdade, que foi descortinada, e filosofia é um diálogo que existe entre religião e ciência. E hoje se soma uma quantidade expressiva de expositores, ao contrário de que muita gente pensava que o espiritismo fosse algo demoníaco, se vê claramente pelos expositores na internet, sobretudo no YouTube, que não tem nada de anormal. Há ali um cristianismo redivivo, ou seja, o espiritismo está renovando o cristianismo. Ela está dando vida ao cristianismo. Há ainda pessoas que têm medo, né? Medo de falar, de conversar. Eu já tive gente que teve medo de falar comigo, de conversar comigo, porque eu sou espírita e ela poderia ser contaminada. Tem pessoas que acham que dentro da casa espírita tem coisas anormais. Não existe nada de anormal. Você entra numa casa espírita, você vê um expositor falando, você vê orações, não existem imagens, uma coisa muito simples, singela. Nós não somos ricos porque nós não dependemos e nem pretendemos angariar dízimos. O que existe é um contribuinte aqui, o outro ali, para pagar a conta de água, luz da casa, de aluguel. Além disso, nada mais. Acreditamos e temos fé, temos certeza de que um dia
a ciência vai precisar, a ciência terrena, ela vai precisar da ciência espírita, porque as duas vão ter que se juntar para que se possa entender a razão da vida. Não sei se você já viu, tem muita gente que diz assim, a vida não tem menor sentido. O Espiritismo veio para dizer assim, olha, a vida tem sim um sentido. O que você faz na Terra, de onde você veio, para onde você vai. Então, quando nós chegarmos nesse tempo, porque ainda a sociedade está muito turbulenta, nós estamos passando por um período de transição, onde há muita confusão, onde existe muito desespero, muita fome. Mas haveremos de vencer a batalha com um mundo melhor. Aí então, o reino de Deus estará presente no homem, para que ele então possa saber o que ele está fazendo na Terra. São essas as minhas considerações. Envio para você um forte abraço e até lá.